Quando aproximamos um objeto metálico, como esse prego, que é rico em ferro, de um ímã, acontece um efeito de uma atração eletromagnética. E essa força que atrai o ferro em relação ao ímã, ela é mais forte do que a gravidade, porque por mais que a gente mexa aqui, o ferro do prego aqui, ele continua interagindo com o ímã. Isso se dá devido à orientação do spin dos elétrons aqui. Então você acaba criando aqui uma interação que faz com que esse material se torne imantado. Ele está magnetizado em torno desse ímã. Esse ímã, no caso, ele tem um campo eletromagnético aqui que mantém com que esse objeto ferro-metálico se mantenha ligado a ele. E isso, então, demonstra que o efeito, o fenômeno, a força eletromagnética, ela é muito mais forte do que a força gravitacional, ou seja, a força da gravidade. Por mais que isso possa parecer estranho, a força da gravidade, ela não é forte. Na realidade, ela é uma força fraca, uma força fundamental da natureza, só que relativamente fraca. Não é como a força fraca nuclear, mas ela é fraca. A grande diferença dela é que ela tem um grande alcance, ela tem essa possibilidade de ser bastante expansiva, mas ela é uma força fraca. Não é como o eletromagnetismo e nem como a força forte nuclear. Dessa forma, existe a necessidade de tentar descobrir qual é a partícula fundamental que possa servir de mediador da força gravitacional. Só que isso é um processo um tanto quanto complicado. Por quê? Porque a quântica e a relatividade, elas não conversam muito bem quando se fala de gravidade. Então nós temos um problema aqui. O próprio Albert Einstein dedicou o fim da vida dele a tentar unificar a quântica e no caso, a teoria da relatividade geral. Por quê? Porque tinha esse problema. A gente não consegue, inclusive, descobrir essa partícula mediadora, que tem que ser um bóson. E pelos cálculos, tudo indica que esse bóson ele tem carga zerada, massa muito desprezível, a ponto de chamarmos ela de massa zero, e o spin igual a 2. Só que esse é o grande problema, porque o spin, sendo 2, é algo um tanto quanto estranho nos cálculos físicos que se tem para essas partículas fundamentais, em especial para as partículas bosônicas. Além disso, essa partícula que serviria de mediadora para a gravidade, ela tem que ser uma partícula que ela é atrativa o tempo todo. Por quê? Porque na realidade o aspecto da gravidade ela se relaciona muito com massa. Então você tem ali, é como se fosse uma espécie de não um enrugamento, mas uma forma de uma deformação do tecido espacial. Então quando você tem mais massa, essa massa vai atrair na direção dela corpos com massa inferior. Então você tem ali essa deformação do espaço. Então, tanto uma massa pequena quanto uma massa grande acaba deformando o espaço, mas a massa que é mais ampla, ou seja, o objeto mais massivo, ele vai ter os outros objetos se aproximando dele. Então você tem esse problema aí, né? O problema maior ainda é que a gente trabalha somente com 3 dimensões, né? Então, existe esse problema, né, as dimensões que nós trabalhamos, com o adendo da 4ª dimensão, que é o tempo. Então, existem essas possibilidades. Nós conseguimos olhar em 3 dimensões o universo, mais a 4ª dimensão, que é o tempo. Só que, mesmo assim, a gente não consegue descrever a gravidade utilizando uma partícula. E essa partícula recebe o nome de graviton. Então, ela é uma partícula teórica, ela não foi descoberta, pelo simples fato de que a gente tem aqui um problema de conversa, vamos dizer assim, entre quântica e relatividade no que tange a gravidade. Para conseguir descrever um pouco melhor
essa partícula, existe uma outra teoria. Essa teoria é chamada de teoria das cordas, que é bastante complexa e abstrata. Tanto que, no início, quando começou a ser discutida essa ideia, lá na década de 1960, os cientistas começaram a utilizar mais ou menos a ideia de um instrumento musical. Seria como se fossem as cordas de um violão. Então, quando você tem as cordas do violão, essas cordas elas têm tamanho, então elas têm um tamanho específico, e também elas têm o quê? Elas têm ali uma tensão, então elas estão mais apertadas ou menos apertadas. Além disso, elas também têm espessuras diferentes. Então, quando você toca uma corda dessas, essa corda ela vibra numa determinada frequência, só que em várias direções. Então é como se ela estivesse vibrando em diversas dimensões. Então essa que é a ideia. O grande problema da teoria das cordas é que ela é uma teoria que visa os aspectos das partículas bosônicas. Até então não se discutia muito ainda a possibilidade de ser abrangente para os férmions. Ela estava somente em torno dos bósons. Então, a teoria das cordas inicial ela é chamada de teoria das cordas bosônicas. O grande problema é que, na realidade, quando você faz a análise dessas cordas, quando você faz toda a matemática envolvida nelas, elas vibram em 26 dimensões. Na realidade, em 25, com uma adicional que no caso é a dimensão do tempo. Então, imagina, são 25 possíveis dimensões que uma partícula vibra. E conforme ela vibra, a determinada frequência que ela entrega é uma frequência específica de uma determinada partícula. Então, era como se fosse a corda do violão. Se você pressiona numa determinada região do espaço do braço e você toca aquela corda, ela vai vibrar e gerar uma nota. Cada nota dessa forma seria uma partícula. Obviamente que toda a teoria por trás disso é bem mais complexa, né? Você tem a caracterização de que essas cordas elas podem ser tanto de ponta a ponta, ou seja, esticadas, assim como também cordas fechadas, como se fossem um ciclo. E elas vibram diferentes, então você teria partículas sendo trabalhadas de formas diferentes. Dessa forma, então, se a gente fosse fazer um resumo bem simples, essas cordas elas seriam feixes de energia. Então, no caso, essas partículas fundamentais bosônicas, elas deixariam de ser bósons e passariam a ser feixes de energia. Então, observem que essa teoria ela é bastante interessante, traz aqui uma matemática muito ampla para tentar descrever a possibilidade de existir o graviton. Dentro dessa teoria, é possível sim descrever o graviton. O problema é que ela não era aplicável aos férmions. Então, alguns anos depois, surgiu uma nova teoria para completar essa, que seria a teoria das supercordas. Então, nesse caso, você teria a possibilidade dessas supercordas terem o que é chamado de superassimetria. Inclusive, essa ideia até já foi discutida lá no seriado The Big Bang Theory, né? No final do seriado. Isso é um spoiler, eu sei, mas foi discutido isso, né? Então, o Sheldon e a Amy estavam tentando desenvolver uma teoria para trabalhar a superassimetria. E dessa forma, então, você tem o adendo de mais uma característica, que é essa superassimetria. Então, as partículas deviam ter outras partículas simétricas. É lógico que toda essa teoria é muito mais complexa do que eu estou falando aqui. Mas a ideia é que, para você conseguir conciliar a gravidade no aspecto quântico e da relatividade, não é uma tarefa simples, e por isso está sendo muito complicado conseguir encontrar essa partícula tão misteriosa que é o graviton. O grande problema para conseguir gerar equipamentos que possam determinar aspectos do graviton é que a gravidade é uma força muito fraca, como eu disse lá no início. Tanto que a ideia de ondas gravitacionais elas foram
idealizadas pelo próprio Albert Einstein em 1916 e foram somente comprovadas em 2015. Ou seja, passa um século ali para conseguir determinar a existência dessas ondas. E nada mais é do que o choque de duas massas gigantescas no universo. No caso, dois buracos negros que começam a se orbitar até que eles se juntam. E conforme eles se juntam, então tem a liberação dessas ondas gravitacionais pelo universo. E elas são muito difíceis de serem captadas. Mesmo sendo duas massas absurdas como buracos negros, ela ainda é difícil de ser captada. Imagina por uma partícula tão pequena que a massa tende a ser zero. Então, somente com uma teoria um pouco mais diversificada, no caso como a teoria das cordas, seria possível conseguir trabalhar isso. Por exemplo, até mesmo na adição da teoria das supercordas, ou seja, que abrange os férmions, existe ali um outro problema, que apesar de diminuir a quantidade de dimensões, ali trabalha-se com 11 dimensões. Então a coisa não fica tão simples assim para conseguir então estudar partículas no aspecto da teoria das cordas. Então provavelmente a gente nunca vai conseguir captar a presença de um graviton. Mas existe a possibilidade sim de ele existir. E isso se dá pela limitação dos nossos equipamentos e até mesmo, quem sabe, da nossa capacidade cognitiva. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se for possível, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e clique lá no sininho para você sempre receber novas notificações de vídeos científicos como esse. Além disso, antes de você ir embora, dá uma olhada na lista que eu deixei aqui embaixo na descrição, que ali tem vários livros de ciências que são muito bons e podem ajudar você a desenvolver uma mente científica mais arrojada. Além disso, caso você queira presentear alguém, também um excelente presente e ajuda a erradicar um pouco esse analfabetismo científico que existe ao nosso redor. Isso daí contribui com que pessoas que não entendem muito de ciências também não fiquem mais à mercê das fake news científicas. Então, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.